Oi, gente, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, mas quem é vivo sempre dá o ar da sua graça. E hoje, especialmente, eu tô aparecendo aqui para fazer um vídeo sobre a minha cirurgia do coração, que quem tá lá no Instagram já viu que eu fiz uma cirurgia no coração há 4 meses atrás. E foi um processo muito difícil na minha vida, muito dolorido, tanto fisicamente como emocionalmente. E eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre esse processo, sobre como eu descobri o problema do meu coração, sobre qual foi o problema do meu coração, como foi a cirurgia, o processo hospitalar, o processo pós-operatório, o antes da cirurgia, enfim. Vou falar aqui para vocês tudo sobre essa etapa da minha vida. Bom, tudo começou em março de 2023, quando eu fui fazer uns exames de rotina, um check-up com um cardiologista e fiz um ecocardiograma, e lá no meu ecocardiograma acusou que eu tinha uma leve insuficiência cardíaca, que era uma leve insuficiência aórtica, que era um problema que eu tinha na válvula aórtica. E aí o médico disse que eu deveria ficar sendo acompanhada a cada 6 meses para ver se ia ter alguma progressão nessa insuficiência e também no aneurisma que eu tenho na aorta ascendente, é um pequeno aneurisma. E aí, ok, fiquei tranquila. Ele falou assim: vamos só acompanhar. E eu, tudo bem, vamos só acompanhar. Fiz ressonância, fiz vários exames de sangue. E aí, quando passaram-se os 6 meses, no caso em setembro de 2023, chegou a hora de eu repetir o exame. Quando eu fiz o exame novamente, o ecocardiograma, aqui nos Estados Unidos, a gente faz o exame, não é com o médico. Nenhuma ultrassom a gente faz diretamente com o médico. Faz com um especialista que faz esse tipo de exame. E aí, depois a gente marca a consulta para o médico que solicitou o exame. Fiz o exame e quando foi em outubro, eu tive a consulta com o médico. E aí ele falou que tinha tido uma evolução na minha insuficiência. Primeiro ele perguntou como é que eu estava me sentindo. E falando sobre isso, antes de falar do problema em si, vamos falar. Eu me sentia muito cansada, extremamente cansada. Qualquer coisa que eu fosse fazer, eu tinha que ficar, sabe? Eu tinha que puxar o ar. Eu não conseguia deitar minha cabeça no travesseiro baixo. Eu não conseguia amarrar o meu sapato. Até se eu falasse muito rápido, eu ficava com muito cansaço, sabe? Era assim, foi um processo bem difícil. Tudo isso foi piorando no decorrer desses meses. E aí eu falei para o médico, para o meu cardiologista, que eu estava me sentindo muito cansada, cada vez mais cansada, e que eu sentia dores no peito, não sempre, mas tinha umas horas assim que dava uma dor muito forte no meu peito, e que era isso, que eu estava cada dia mais debilitada, mais fraca. Minha voz ficava fraca, eu ficava fraca, enfim, foi um processo difícil para mim, que eu sou uma pessoa superativa. E aí ele falou assim: teve uma evolução no seu exame, você está com uma insuficiência severa, mas como você é nova ainda, eu não queria indicar diretamente a cirurgia, porque esse tipo de cirurgia de troca de válvula aórtica, porque o problema do meu coração foi um problema na válvula aórtica. Então, para fazer essa cirurgia, ela não é uma válvula que vai ficar para sempre na sua vida. Ela tem que ser substituída a cada 10 ou 15 anos. No caso, a válvula biológica, que foi a que eu escolhi, que eu vou falar para vocês porque eu escolhi a biológica. A válvula mecânica, que é de metal, ela poderia ficar para sempre, o resto da minha vida. Porém, eu também teria que ficar o resto da minha vida acompanhando, fazendo exames de sangue todos os meses para verificar a questão do afinamento do sangue. Então, assim, e tomando anticoagulante. Eu teria que tomar anticoagulante para o resto da minha vida. E aí eu não queria passar por isso, eu não queria ter que estar
nessa paranoia de estar fazendo exame, de ver se está tudo bem, se eu me machucasse ia ser um problema, enfim, por algumas questões e outras também do meu marido. E aí a gente resolveu que eu iria fazer a substituição pela válvula biológica, que é uma válvula feita com tecido de animal. Bom, antes de decidir, antes do médico me indicar para fazer essa cirurgia, ele falou assim: vamos fazer um outro exame, que é um exame mais profundo, para eu ter a certeza de que realmente será necessário fazer a cirurgia, para eu ter realmente a certeza de que a sua válvula está realmente estragada. Aí eu falei, ok. Aí marcamos o exame. A minha irmã nessa época estava aqui, porque eu tinha que ir com alguém que pudesse me trazer de volta, porque eu ia ficar no hospital internada, ser sedada, porque esse exame ele é com sedação. Entra uma câmera aqui pela boca e vai lá para ver diretamente o coração, sem nenhum outro órgão na frente. E aí eu fui fazer esse exame, mas assim, eu não acreditava. Gente, ele falou da possibilidade da cirurgia, mas na minha cabeça eu falava assim, não vai precisar. Eu sou sempre muito positiva. E eu estava assim, segura que não ia precisar. No fundo, talvez eu tivesse um medo, né, de que eu precisaria, mas até aquele momento do exame, que eu nem fiquei sabendo na hora porque eu tava sedada, ele falou pra minha irmã, quando a minha irmã chegou até mim no quartinho lá, que eu tava lá sedada depois do exame, aí ela falou, vai ter que fazer cirurgia, e ele disse pra marcar o mais rápido possível. Gente, nesse momento que eu recebi essa notícia, deu assim, sabe, foi um choque pra mim, foi um choque, eu fiquei desesperada por dentro. Eu comecei a chorar, a minha irmã começou a chorar. Eu fiquei preocupadíssima, passou um filme na minha cabeça, sabe? Porque eu já pensei, meu Deus, cirurgia no coração, vai abrir o peito, vai tirar o coração vai parar de funcionar. E depois, nossa, passou muita coisa na minha cabeça. Eu tive medo, confesso que eu tive medo, por mais positiva, por mais que acredito que tudo vai dar certo, mas eu tive muito medo quando eu soube da notícia. Ok, vamos lá marcar a cirurgia. Aí o médico me passou uma indicação de um cirurgião, aí eu fui na consulta com um cirurgião excelente, maravilhoso, pessoa maravilhosa e profissional maravilhoso. Fui para a consulta com ele me explicou todo o processo da cirurgia, falou que eu ficasse tranquila, que ia dar tudo certo. Ele é bem experiente, ele tem mais de 30 anos de experiência, já fez milhares de cirurgias desse tipo. E aí eu fui ler, né, sobre ele. Aí eu marcamos o dia da cirurgia. No dia da cirurgia, isso nesse período do dia da consulta, do dia do exame para o dia da consulta com o cirurgião, até o dia da cirurgia, eu estava parecendo que eu estava muito tranquila. As pessoas me perguntavam, minha mãe, todo mundo, eu falava assim, não, tá tudo tranquilo, vai dar tudo certo, é simples, vai ser uma cirurgia simples, tá tudo sob controle. Porém, só Deus sabe como eu estava me sentindo lá dentro. Eu estava assim, eu estava tensa, eu estava com medo, eu estava nervosa, eu estava preocupada, e aí eu queria cada vez mais viver a vida intensamente, sabe? Nossa, foi uma mistura de sentimentos assim muito louca, muito louco, muito louco. E aí chegou o dia da cirurgia, a minha irmã veio de novo nesse período, né? Ela foi embora para lá, isso foi em outubro, e quando foi em dezembro, ela voltou para ficar comigo, para me fazer companhia, tanto no hospital como em casa, porque meu marido trabalha e tal, então... E foi a coisa mais maravilhosa da vida. Eu sempre vou ser muito grata a ela, porque ela foi incrível para mim. Ela deixou a família dela, filha pequena, lá no Brasil e veio ficar comigo. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. E foi o período que eu fui mais mimada em toda a minha vida. Porque normalmente eu cuido da família, eu faço tudo. E nesse período da minha cirurgia, ela me mimou, ela cuidou de mim, porque eu não podia fazer nada. Eu fiquei 2 meses sem trabalhar, 2 meses sem levantar o braço, não podia fazer assim, não podia fazer assim, não podia fazer força nos braços, não podia dormir
de barriga para baixo, nem de lado. Eu só podia dormir com o peito para cima. E aí foi difícil. Fiz a cirurgia, fiquei 5 dias no hospital. Foi 1 dia na UTI e 4 dias no quarto. O atendimento maravilhoso, o hospital maravilhoso. Parecia que eu estava num hotel 5 estrelas. Os enfermeiros super interessados, preocupados, sabe, e atenciosos. Os médicos, era médico para lá e para cá, entra e sai, aquela coisa, aquela atenção, aquele cuidado. Gente dando informações de como eu deveria agir depois, quando eu estivesse na recuperação em casa. Enfim, foi maravilhoso. E graças a Deus que eu tenho seguro-saúde aqui nos Estados Unidos, é muito importante. Se eu não tivesse, eu seria atendida do mesmo jeito, porém eu iria criar uma dívida que eu não conseguiria pagar. Que a minha cirurgia custou 217 mil dólares. Foi, gente, 217 mil dólares. E eu paguei desses 217 mil dólares, uns $1.000. Vamos dizer que foi uns $1.000. E o resto foi o plano de saúde que pagou. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, nunca vou cansar de agradecer a Deus por isso. E aí, fiquei lá os 5 dias, sendo muito bem tratada, muito bem atendida. Porém, eu não conseguia dormir, porque no hospital é um entra e sai de madrugada, minha gente. Eles deixam a gente dormir até 3 horas da manhã. A partir daí de 3 horas é direto. E a gente fazia exame no meu raio-x daqui do meu coração. E a gente fazer exame de sangue. E a gente me pesar. E o enfermeiro me dar remédio. E aí eu não conseguia dormir. Foram 5 dias sem dormir. Fui entubada quando eu fiz a cirurgia. Fiquei na UTI entubada, mas passou. Vou deixar uma imagem aqui pra vocês. É forte, uma imagem forte. Mas tudo bem. E aí, o pós-operatório em casa, foi isso que eu falei pra vocês, que eu não podia fazer nada, fiquei de repouso, ficava só sentada no sofá, não passei 2 meses dormindo no sofá, meu sofá reclina, porque na cama eu não conseguia dormir, porque dava muita dor na minha coluna de ficar ali naquela posição só, e o sofá, pelo menos, eu me aconcheguei melhor. E aí, depois desse pós-operatório, desse processo todo, que eu estava muito sensibilizada, tem um detalhe, o hospital ligou para mim, toda semana eles ligaram para mim, para saber como eu estava me sentindo, se eu estava sentindo alguma coisa, se eu estava inchada, se eu tinha engordado, se eu tinha ganhado peso, né? Se eu estava com inflamação, se eu tinha febre, como é que estava a minha pressão. Uma coisa assim, que eu não sei explicar. Fora do comum, uma coisa que eu nunca imaginei, assim, de ser tão bem tratada, tanta atenção, sabe? Eu gostei muito, foi nota 10 para esse hospital e para todo mundo de lá. E aí ligava gente da parte de psicologia para saber se estava tudo bem, porque eles falavam assim que essa cirurgia é uma cirurgia que mexe muito com o emocional do paciente e que eles estavam ali para acolher, para ajudar se fosse preciso. Aí perguntava se a minha família me ouvia quando eu tinha que falar alguma coisa, dos meus pensamentos, se eu ficava triste. E eu fiquei, gente, eu fiquei triste, eu fiquei muito fragilizada, mas passou. E hoje eu estou muito bem, graças a Deus, com a minha válvula, como é que chama? Uma prótese da minha válvula. Inclusive, eu tenho uma carteirinha que anda comigo, tem que andar na minha carteira, essa carteirinha, dizendo que eu uso essa prótese no coração. E foi isso, gente. Eu hoje tiro uma lição de tudo isso que aconteceu comigo, que é a lição de dar valor ainda mais à vida, às pessoas que a gente ama, às coisas que são realmente importantes na nossa vida, a viver intensamente. E é essa mensagem que eu quero deixar para você que está aqui me assistindo até aqui, até o final. Viva intensamente a sua vida, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai estar viva, se você vai estar respirando amanhã. Então, viva intensamente, seja feliz, ame as pessoas ao seu redor, abrace, beije, diga eu te amo. Seja intenso, caloroso, amoroso, carinhoso. E não perca tempo com bobagens, com coisas pequenas. E não deixe que ninguém destrua a sua alegria de viver, que ninguém destrua os seus sonhos. Sonhe, mas sonhe alto. Sonhe alto e busque realizar os seus sonhos. Viva cada momento como se não houvesse amanhã, porque o amanhã a Deus pertence, como diz aquela frase. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã.
Então, eu quero ser feliz, eu quero viver intensamente a minha vida. E é isso que eu desejo para você. Viva intensamente a sua vida, cada momento, como se não houvesse amanhã, porque a vida é hoje, é agora, e a gente não sabe se vai ter um amanhã. Um beijo enorme no coração de vocês, muito obrigada para todos vocês que me assistiram até aqui.